Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje estamos iniciando nosso 28º dia com o tema Nova Vida em Cristo, onde leremos Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 17. Já clica no link, já vai ser encaminhado diretamente para a versão que eu estarei lendo. Já também se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vamos iniciar sem mais delongas. Eu só quero abrir um parênteses para você aqui hoje, de uma experiência que eu tenho vivido com Deus, e eu quero que você também compartilhe as suas experiências comigo. Ontem, na aula de ontem, eu passei um desafio para vocês. Eu não entendia por que Deus pediu para eu poder passar desafios diários para vocês agora. Mas a partir do momento que eu li o próximo versículo hoje para poder passar para vocês esse estudo, eu entendi o porquê. Então, muitas das vezes Deus nos pede para fazer algo e nós temos que ter ousadia e coragem e confiança nele para poder fazer. Não importa se você entende ou não. Assim como Deus falou para Abraão: ei, sai da sua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde iria, não sabia se era perto, se era longe, se era para a direita ou para a esquerda. Ele apenas obedeceu. Ele sabia o que tinha que fazer, que era sair da onde ele estava. Ele tinha que se mover. E muitas vezes Deus tem chamado você para se mover e nós esperamos a resposta primeiro antes de a gente sair do lugar. E o que a gente tem que fazer é sermos ousados, é se movermos em Cristo, que no meio do caminho Ele vai mostrar a direção. A gente tem que ter fé e confiança nele. Então, quando eu li esse próximo versículo, eu entendi. Eu falei ontem para vocês que mais do que a gente apenas absorver conhecimento, a gente colocar em prática. Por isso seriam os desafios. Então agora vamos estar lendo o primeiro versículo, que diz exatamente para a gente poder fazer isso. E isso é incrível. E isso só mostra a confirmação e o cuidado de Deus que Ele está tendo conosco. Então, sem mais delongas, vamos iniciar dia 28, Nova Vida em Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 1, que diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês têm uma nova vida com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E isso é incrível porque Paulo aqui está chamando os cristãos sinceros a exercerem na prática da sua vida tudo aquilo que eles têm aprendido em Deus, tudo aquilo que é a realidade em nossa posição em Cristo, do nosso devocional, da nossa leitura, do nosso relacionamento com Ele. Paulo está nos chamando a exercer como prática de vida. E o nosso desafio vai servir justamente para isso, para a gente poder colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo e vivendo em Cristo. Vamos tirar do nosso secreto e vamos mostrar para o mundo a verdadeira fé cristã como deve ser. Esse é o Evangelho, meu irmão. Tudo se encaixa. Deus não erra quando Ele manda. Quando Ele manda, você tem que obedecer. Quando você obedece, você vai ver que Ele estava certo o tempo todo. Mas o problema é que a gente quer ficar questionando. Não questiona, faça. Faça. Verso 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, se nós já morremos em Cristo, a nossa nova vida está oculta nele. Nele quem? Jesus. E Ele está oculto no Pai. Assim, quando Cristo retornar no nosso estado glorioso, será também revelado, será também manifesto. Verso 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E nós temos que entender que sempre quando se manifestam esses desejos maus, esses pecados, esses momentos de ilicidez, é a nossa velha natureza, é o nosso velho homem se manifestando. E a forma de a gente mortificar esses desejos, mortificar o nosso velho homem, é através da consagração, que só dessa forma teremos força para poder vencer o nosso velho homem, vencer a nossa carne, através do poder do Espírito Santo. Dessa forma nós seremos levados à obediência em Cristo. Verso 6.
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E se despir aqui, já falamos, é jogar fora o velho homem, é tirar a velha natureza, aquilo que é terrena, que é passado, e se revestirem de novo. Se revestirem em quê? Se revestirem em Cristo Jesus como nova criatura, simbolicamente através do batismo, onde você é sepultado descer as águas e ressuscitado em Cristo ao ressurgir das águas. Ou seja, quando você é sepultado, você está deixando o seu velho homem, a sua velha natureza, e quando você sobe as águas, simbolicamente está representando o seu revestimentos com novas vestes, como imagem e semelhança de Deus. E Paulo aqui explica que a razão principal para o abandono dos maus caminhos está exatamente nessa simbologia que é o do batismo. Nós também fomos criados como imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado, isso fez distorcer essa imagem divina, desfez essa imagem divina que originalmente foi criada em nós através de Adão. Mas quando nós temos uma nova vida em Cristo, essa imagem divina, essa imagem e semelhança de Deus, ela é refeita. Então nós temos que buscar a Deus justamente para termos essa nova imagem, essa imagem original, na verdade, para ser refeita em nossas vidas. Mas como que é refeita? É não fazendo o que a gente acabou de ler. É você não falando coisas ruins, é você largando a ira, a maldade, a indignação, a maledicência, a indecência ao falar, é você não tendo imoralidade sexual, impureza, paixão. Dessa forma, você mortificando o seu velho homem e nascendo de novo em Cristo, assim você vai voltar à sua composição original, imagem e semelhança de Deus. Verso 11: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E a expressão bárbaro aqui era utilizado pelos gregos justamente para indicar uma pessoa que não sabia falar grego e, portanto, para os padrões daquela época, eram considerados pessoas não civilizadas. Já os citas, que diz aqui no verso 11, eram uma tribo que vivia ao redor do Mar Negro, onde hoje é a Rússia, o país da Rússia. Eles já eram um outro nível de pessoas não civilizadas, podemos dizer, tanto que eram considerados como animais selvagens. E eu vou te falar qual é a boas novas do Evangelho, porque em Cristo todas essas distinções foram abolidas e unindo todas as pessoas, raças, culturas e nações em um só corpo, que é a Igreja. Verso 12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E Paulo aqui está reforçando que nós, como cristão eleito, devemos dedicar todo o nosso esforço a fim de viver em conformidade com o chamado de Deus. E quando você aceita as boas novas de Cristo, infelizmente eu tenho uma má notícia para você. Porque da mesma forma que Cristo morreu por você, quando nós aceitamos o chamado de Deus, nós devemos morrer por Cristo também. Como assim? Você pode estar se perguntando. Deixa eu te dizer. As boas novas de Deus é: ei, eu sou gay, Deus quer ter um relacionamento com você. Ah, mas eu sou lésbica, Deus quer ter um relacionamento com você e Ele te ama da mesma forma. Ei, eu sou um assassino, eu sou um viciado, eu sou um traficante, eu sou um ladrão, não importa. Deus ama você e quer ter um relacionamento sincero com você. Mas a partir do momento que você aceita o chamado de Cristo, aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você terá que morrer para as suas vontades, para os seus desejos, para os seus vícios, para as suas afeições,
porque Jesus, ele é o rei, ele não é um candidato à presidência, então nós não somos capazes de mudar a constituição dos céus, porque Jesus é o rei. Não interessa os seus sentimentos e as suas vontades, a constituição dos céus já foi escrita, então nós devemos abrir mão sim do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir e viver como cristãos eleitos, escolhidos por Cristo, porque Cristo é o rei. É simples. É simples. As boas novas sempre são boas novas. Mas depois do seu chamado, aí sim já não parece ser tão fácil assim. Mas não quer dizer que isso seja difícil ou impossível. O que Deus tem te chamado é para viver uma vida extraordinária. E só é possível viver uma vida extraordinária se você viver nos padrões que a Bíblia te ensina. Não sou eu que estou dizendo. Eu não estou dizendo para você largar os seus vícios, não sou eu que estou dizendo para você largar os seus desejos, largar os seus sentimentos, não sou eu. Quem vai dizer isso para você é o Espírito Santo de Deus. Só que você tem que ter um relacionamento sincero com Cristo para você poder ouvir a voz de Cristo. Porque aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador não é apenas dizer eu aceito. É uma mudança, uma conversão da sua vida. Você vai mostrar em seus atos, em suas atitudes, não para mim ou para outro homem, vai mostrar para Deus que você realmente confia sinceramente nele. Que você o aceitou sinceramente como seu Senhor e Salvador, e quando nós aceitamos ele sinceramente, nós abrimos mão dos nossos desejos e vontades e nos colocamos à sua disposição de forma espontânea. Esse é o Evangelho, meu irmão. Esse é o Evangelho simples, nu e cru. É isso. É isso. Não tem que ficar enfeitando, não tem que ficar botando floreado. O Evangelho já é irresistível por si só. Verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é duelo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Verso 16. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-o no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Como já disse aqui em uma aula passada, tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E o nosso desafio hoje é justamente o que está escrito no verso 13. Verso 13, meu irmão. Está preparado para o desafio de hoje? O desafio de hoje, para você colocar em prática hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. É: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você é perdoado em Cristo Jesus. Se Jesus perdoou a gente, mesmo a gente não merecendo, quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? Quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? E hoje você tem como um desafio, como missão, para colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, é pedir perdão ao seu irmão. Deve existir alguém que você precisa pedir perdão. E quando eu falo pedir perdão aqui, não é porque você machucou a pessoa, mas às vezes foi a pessoa que machucou você e você vai pedir perdão a ela, dizendo: ei, lembra aquele dia que você disse isso me machucou, isso não me agradou, e eu peço perdão para você por ter ouvido essas palavras e ter levado no meu coração como um insulto, como uma ofensa, e eu não quero mais levar esse insulto, essa ofensa para minha vida. Eu quero me libertar, então eu te peço perdão, me perdoe. E se foi você que machucou, me perdoe. Se foi você machucado, me perdoe.
Esse é o desafio de hoje, colocar em prática o que estamos aprendendo. Vamos viver além da letra, vamos viver através de nossas vidas a palavra do Senhor. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e eu te vejo amanhã. Valeu!